Olá, bom, aqui nós temos a segunda parte do vídeo para a gente explicar a aplicação do SDPM, seguindo os passos sugeridos para o desenvolvimento da metodologia do Success Driven Project Management. É interessante destacar que o padrão do SDPM é com a aplicação da curva de Liberson, que usa 3 cronogramas em cenários totalmente distintos, mas a gente pode também repetir o mesmo exercício aplicando Monte Carlo. E aí nós vamos fazer isso provavelmente no vídeo 3, onde nós vamos pegar o que já está pronto para SDPM, fazer uma transformação para o mundo de Monte Carlo e então gerando o relatório final de Monte Carlo. O processo pode ser feito tanto numa direção como em outra, e existem vantagens e facilidades de cada um dos dois tipos de visualização de índice de probabilidade de sucesso. No primeiro vídeo, nós já tínhamos aberto um projeto qualquer, com algumas atividades aleatórias que foram formadas. Nós então geramos uma versão específica daquele conteúdo chamado versão mais provável. Então a gente botou o marcador MP ao final do arquivo para destacar que é um cronograma de maior probabilidade. E a partir dali nós derivamos uma situação otimista. Então, a partir da versão 1 deste primeiro projeto, foi feito um diagrama de redes normal. Na segunda versão foi feito um balanceamento de recursos. A partir da versão 2 foi gerada a primeira versão do mais provável. Então ela ficou com esse número 2 porque ela é baseada na segunda versão do anterior. E derivado dela também fizemos uma versão otimista. Agora vamos abrir então a versão mais provável para trabalhar o seu conteúdo pessimista. Abrindo então essa versão mais provável, nós podemos aqui primeiro fazer uma comparação com a versão anterior. Então vamos chamar esta versão mais provável de linha de base. A partir dela, que já tem diagrama de redes, já tem uma mini AP, já tem recursos aplicados, já tem uso de habilidades. Não tem triggers, isso nós vamos guardar para outro vídeo. Nós vamos então chamar ela de versão de largada, né, a nossa baseline, e aí vamos comparar com a otimista. Então, nas propriedades, eu sinalizo que a minha versão de linha de base é a 2 do documento tutorial SDPM 01MP. Posso colocar aqui então essa observação transformada em primeira linha de base do exercício com 3 cenários. Tá? Essas notas elas são levadas de versão a versão, então se a gente mantiver elas atualizadas, fica fácil da gente acompanhar cada etapa. Ok. Comparando então com a minha linha de base, aqui eu vou escolher os campos padrão. Então o salmão está igual ao colorido, o colorido é a versão atual e o salmão é a própria linha de base. Vou botar aqui no nível somente dos recursos, das atividades. Então aqui não tenho nenhuma demonstração de quais são os recursos que estão sendo aplicados, mas eu posso enxergá-los aqui no Gantt, e nesse Gantt também nós temos a observação de que estão todos alinhados com a própria linha de base. Tá, e se eu fizer agora uma comparação com a versão otimista? Comparação com outro projeto, marco a minha versão otimista que eu quero usar de comparação, ok. Também seleciono que campos que eu quero ver, normalmente uso somente os campos padrão. E aqui então nós temos uma coloração acinzentada que indica o formato, né, a distribuição das atividades na versão otimista. Então elas são um pouco mais curtas, elas acontecem um pouco antes e tal. E o efeito geral sobre o projeto é essa diferença de prazos aqui que eu tenho entre o final da versão otimista com o final da versão mais provável.
Como o nosso objetivo aqui é somente o de trabalhar a curva do Success Driven Project Management, então esse aqui já é suficiente para a gente criar também uma modelagem de um formato pessimista, e a partir daí então a gente fazer as medições, né, da evolução de um projeto para entender os indicadores de probabilidade de sucesso. Só de provocação aqui, vamos fazer um teste no SDPM Helper, né? Posso criar um cronograma SDPM usando um cronograma otimista e um mais provável, sem definir um cronograma pessimista? Baseado na metodologia SDPM, conforme detalhado nos materiais fornecidos, a criação de um cronograma eficaz tipicamente envolve a utilização de 3 cenários: otimista, mais provável e pessimista. Esses cenários são fundamentais para avaliar os riscos e incertezas associadas ao projeto, permitindo uma análise mais abrangente e uma preparação melhor para possíveis desvios. Ok, então vamos trabalhar aqui a nossa versão pessimista a partir de um deslocamento de prazos, durações, disponibilidade pessoal, etc., da nossa versão mais provável. Então, vou fazer então, vou salvar como versão pessimista, boto aqui um marcador, já deixo registrado aqui então que a aplicação da versão MP2, versão 02, para a criação da versão pessimista. Ok, então o que a gente vai ter na versão pessimista? Um monte de coisa que vai dar errado. Então, essa atividade aqui de 3 dias vai levar 5, né? Vamos fazer chutado aqui, porque o nosso objetivo não é entender os riscos, o impacto deles ou a transformação, e sim como que se criam os 3 cenários e a curva de probabilidade. Então, esse de 6 dias vai ter um atraso de 50%, esse de 10 dias vai ter um atraso de 20%, esse de 4 miraculosamente vai acontecer exatamente conforme prevista, essa de 3 dias vai ganhar um dia extra, essa vai ganhar um dia extra, essa vai ganhar 50% extra, então são 7 dias e meio, essa vai ganhar 50%, essa aqui eu tudo errado, então vai ganhar 10 dias, essa aqui numa situação extrema também fica no dobro do tamanho, e depois nós temos aqui, seguindo aqui a linha de raciocínio, alguns números chutados. E ao fazermos agora o balanceamento desses recursos, pode ser que não só a duração dessas atividades tenha um deslocamento, mas a combinação de quem está fazendo o que gere um estresse de uso de um determinado recurso que está sendo demandado agora em 2 lugares diferentes, e aí no novo balanceamento a gente vai ter ainda um outro retardo. Ou seja, nós temos o retardo porque a atividade muda de tamanho, e nós podemos ter o retardo porque houve paralelismo entre 2 atividades em função desse acréscimo de tempo. Então uma delas também tem que ser deslocada do seu início em função do balanceamento de recursos. Então vamos fazer aqui o balanceamento com o uso de recursos. Temos agora então já um atraso significativo. Vamos ver o impacto em tempo. De 21 foi para 26 mil. E vamos olhar também a característica da mudança das pessoas. Então no Resource Gantt eu tenho aqui, eram 3 atividades e permanecem 3 nesse momento. Não houve troca de usuários, porque essa é uma funcionalidade de habilidade que pode ocorrer, né? Pode ser que a ferramenta opte por substituir o recurso A ou o recurso B, baseado em algumas regras, sempre que houver uma condição de melhoria da rede como um todo, ou por uma questão financeira ou por uma questão de duração total. Apesar de não ser foco do exercício, eu acho importante a gente entender qual que é o impacto de uma aplicação das habilidades, porque toda a parte de balanceamento de recurso e a substituição de possibilidades de projeto alteram drasticamente a evolução de um cronograma probabilístico, e a grande parte das ferramentas de gestão de risco não trabalham isso, elas simplesmente não levam em consideração o impacto dessa movimentação possível ou necessária de recursos. E com isso você tem 3 cenários, mas aqueles 3 cenários escondem outras situações que não foram resolvidas. Tá? Vou colocar aqui, então
a possibilidade de usar o recurso skill, com habilidade. Então aqui eu não preciso desse A, ele vai escolher nenhum dos dois. Aqui eu não preciso desse A, vai escolher nenhum dos dois. Aqui ela forçada, aqui também não quero esse A, vai escolher nenhum dos dois. Ok. Nós temos 61 dias e 26 mil. Se a gente rodar o programa outra vez. Eu agora tenho ele por 25 mil, ou seja, continua os mesmos 61 dias, mas ele encontrou uma combinação de uso de recurso mais barata. Então tem de fato uma influência aqui na minha probabilidade de sucesso em termos de custo. E se eu olhar então o Resource Gantt, ele aplicou o recurso mais caro somente em uma única atividade que ele não conseguiu fazer a redistribuição e desenvolveu a mesma entrega de contrato com as mesmas datas, trazendo o recurso B para trabalhar em momentos mais alternados. Tá? Então, se durante a evolução do projeto o recurso B tem direito a um aumento de salário, uma nova. Existe um concorrente que quer levar ele embora, você paga mais, etc. e tal. Simplesmente ao mudar o preço do valor de aplicação deste recurso B, na realidade você pode ter uma reprogramação completamente nova para o seu cronograma e aquele impacto financeiro da aplicação daquele recurso pode ser diluída em cima dessa nova estratégia. E essa estratégia faz parte então das probabilidades que estão sendo analisadas naquele momento. Bom, o cinza então é a nossa versão otimista. O salmão é a nossa versão mais provável, da onde nós derivamos a nossa versão pessimista. E a versão pessimista, então, é o mais colorido aqui, porque é a versão corrente. Né? Lembrando, então, se a gente olhar aqui no nível das atividades, que o vermelho representa o meu caminho crítico e o meu azul são as minhas atividades não críticas. Bom, agora que eu tenho os três cenários, eu vou abrir o mais provável para começar a trabalhar a aplicação do SDPM. Então, vou fechar essa versão. Close. Vou abrir então a minha versão mais provável. E vou na minha parte de análise de risco nos três cenários. Então, aqui eu vou estabelecer então qual é a minha versão que representa a otimista, qual é a minha versão válida que representa a mais provável, que é ela própria, e qual é a minha versão que representa a minha versão pessimista. Eu vou determinar pelos padrões da empresa metas. Então esses campos aqui eu posso trazer novos campos, mas os campos primordiais é a duração, a data fim e custo cumulativo, caso eu consiga ter um único campo de custo que agregue todos os demais custos que estão sendo trabalhados no meu projeto, ou posso trabalhar com centro de custo ou alguma coisa assim do gênero. E eu vou gerar então um percentual inicial esperado para cada uma dessas situações. Então vou botar aqui que para duração, desde que ela não me afete a data final do projeto, eu aceito ela com 80% de flexibilização, ou seja, eu quero um número de duração que atenda a probabilidade desse projeto ser concluído com sucesso em 80% dos casos. No caso da data de fim, eu preciso estabelecer a data que eu tenha a maior firmeza de todas. Então vou botar ela lá no percentil de 90, né? O 100 é imaginário, né? A gente nunca tem 100%. Então 90 é um bom número para forçar a barra e saber qual é a data final desse contrato provável, baseada nas simulações, que vão me dar 90% de confiança para essa data de fim. Mas em relação ao meu orçamento, eu tenho um pouco mais de restrição. Eu quero então trabalhar sabendo que eu tenho uma condição mais acirrada de cumprir com a minha meta. Eu vou botar ela aqui com 60. Então passa a ser uma meta eu conseguir chegar naquele meu custo, que representaria somente até 60% de probabilidade de fazê-lo. Bom, eu posso aplicar isso para todas as versões. Então ele abre a versão otimista e provável e faz esse mesmo setup.
e então eu posso concluir aqui o meu primeiro registro. Vamos ver como é que isso fica em termos de curva, já aplicando a curva de Liberson. Eu seleciono o projeto como um todo, Probability Distribution, Three Scenarios Method. Escolho quais são os campos que eu quero fazer a avaliação. Eu posso selecionar um inicial e depois ir substituindo. E essa então é a minha curva de confiança neste contrato em função da variação de dias, né? Então, o 38 dias de duração, que é o que já está apontado aqui na minha versão mais provável, pelo cálculo, usando a avaliação com os três cenários, ele tem na realidade uma probabilidade de acontecer só de 5,7. Então, eu posso querer entender qual é aquele 80% ou 90% que eu tinha me colocado. Ou eu rodo a simulação reprocessada lá a partir daquele setup, ou eu vou me mover essa barra para um local desejado e estabelecer ela então como minha target, né? Então, se eu disser assim, qual é a minha duração que vai me dar uma probabilidade de 80%, ela está me dizendo aqui que é mais ou menos em 49 dias de duração. Então, eu marco isso aqui como o meu ponto desejado. Vou fazer isso com o total cost. Ele está me dizendo que aquele orçamento pré-estabelecido na versão provável de 21.500, ele tem 45% de chance de ser suficiente. Como eu estou predisposto a aguentar até uma variação de 60%, então né, ter uma probabilidade de no mínimo 60%, então eu aqui vou mover a minha barra para o 60%. E aí com isso eu deveria ter uma reserva monetária de cerca de 22.400. E por fim a minha data de finalização. Essa data de 24/4 está aqui para trás ela. A minha barra já está aqui na frente com 84% de probabilidade. Vamos subir ela então para saber qual é a minha data do dia 20. O que ela representa? Opa, olha que legal, 92% de chance. Aí eu posso já argumentar lá com o meu patrocinador. E aí, dá para aguentar esse contrato até o dia 20? Cara, não dá, a coisa está complicada, a gente tem que fazer logo, estamos muito próximo de uma data de multa com o cliente, vamos dar vamos criar um ambiente mais desafiador para a equipe, vamos colocar uma data mais com uma reserva maior. Então eu puxo aqui, por exemplo, para o dia 15. Tá ainda muito legal, tá me dizendo que eu tenho em torno aí de 85% de chance de fechar para essa data. Então também vou marcar ela como meu objetivo. Vamos fazer agora um repasse nas etapas, né, para a gente ver o que a gente já fez aqui do SDPM. Então, quais são os passos do SDPM de forma resumida. Avaliação de risco estimativa inicial. Então, a gente fez com a criação dos cenários. Criação e cálculo dos cronogramas. Está feito, porque já salvamos as 3 vezes. Cálculo de data de término e custo desejado com a probabilidade de desejar de sucesso. Foi o que nós acabamos de fazer então, com a curva de Liberson. Cálculo do cronograma-alvo. É quando a gente então gera uma variação desses números para a gente ter uma ideia dos buffers e das reservas. E aí, com isso, eu estabeleço uma data target. Tá? Então, isso aqui vem a partir dessa Success Probability Calculation. Então, aqui os meus 3 campos. E a minha análise de risco. Então, essa representação visual em azul, ela é um somatório de combinações de eventuais atrasos entre os demais atividades que comportam uma flexibilidade do meu contrato para que eu ainda assim cumpra com a data que eu me predispus a cuidar. Ou seja, essa data aqui, que é aquela data com 85% de oportunidade, ela ainda é menor do que a do meu ambiente pessimista. Então vamos comparar aqui
com outro projeto, vou marcar aqui a versão pessimista. Então, na versão mais provável, meu fim está em abril. Na minha calculada por probabilidades, ele está em maio e a versão pessimista está em junho. Vamos transformar isso aqui então agora nos indicadores visuais no nosso painel. Então, aqui eu vou criar um report diagram da minha possibilidade de sucesso, um diagrama, e eu vou fazer então a avaliação pela minha duração. Então, aquele valor que eu setei na minha curva, ele é o meu ponto de partida desse meu gráfico, e eu vou ver então se eu melhoro ou pioro a cada nova rodada de avanço no meu projeto. Vou fazer a mesma coisa para a questão financeira. Então, em vez de duração, eu vou usar o meu custo total. Então, próximo dos meus 60 é o meu ponto de largada. O meu gráfico vai melhorar ou piorar na medida que eu tiver a probabilidade de fato alcançar as minhas metas. Vamos examinar esses pontos que foram escolhidos a partir da curva usando os campos disponíveis no próprio cronograma. Então, por exemplo, vamos salvar essa versão aqui visual, layout, salvar com novo, visão básica com os indicadores de probabilidade. E vamos expandir essa visão. Eu quero então, com o meu custo, também estabelecer na minha avaliação de risco qual é o meu buffer, qual é o custo crítico, qual é a probabilidade dos três cenários e qual foi a meta que foi de fato estabelecida. Eu tenho aqui que o valor crítico do meu projeto é de 22.417, ele bate para uma probabilidade de 59,4%. Isso me dá um buffer em relação ao que estava previsto nessa própria versão provável, que eu consigo tomar provável de 890 moedas. E aqui então é o meu custo target, que eu posso modificar e recalcular então essa probabilidade. Essa a gente vai ver depois. A mesma estrutura eu vou fazer então para a minha duração. Então, a minha duração crítica, a minha duração entre cenários, a minha duração target. Então, o cálculo crítico do momento, que é a gerando aqui lá em cima dos primeiros percentuais de 49,97, aqui eu fixei, onde eu fiz o sucesso na minha curva, é 49,98, isso me dá uma probabilidade de atendimento de 80%, que é isso que eu vou jogar aqui embaixo. Esse cronograma então prevê 38, e a minha target é de 44. Então, essa aqui é uma visão com mais campos, quando a gente for olhar esse gráfico aqui embaixo. Eu posso montar essas targets também para pontos diferentes no meu contrato. Então, eu tenho 22.400 para o projeto como todo, mas essa etapa da fase 3, por exemplo, e está previsto 5.700 no crítico. E no acumulativo para essa etapa em 6.000, eu posso estabelecer uma nova target aqui, de por exemplo 5.600, e nos cálculos futuros a gente vai ver qual é a probabilidade disso aqui de fato acontecer. Né? Então, a mesma avaliação que eu faço para o projeto como um todo, eu posso fazer para etapas menores ou subconjuntos do meu projeto. Bom, feita essa preparação, eu tenho que ter agora dados de campo reais, que vão ser novamente comparados com os três cenários, e a partir dali nós vamos ver a evolução do projeto. Eu agora vou fazer uma medição de campo. Então esse é um projeto com mais ou menos 50, 60, 50 dias. Então vamos fazer aqui medições a cada 10, por exemplo, e vamos ver a evolução. Então vou na área de performance, peço para ele me dar os próximos 10 dias do meu projeto, o que é esperado acontecer. E eu deveria então passar pela atividade de gestão com 100%, eu deveria também alcançar 100% da atividade 14 na fase 2, eu deveria pelo menos alcançar 30% da atividade 15 e assim por diante. E aí no mundo real algumas coisas não deram exatamente como eu queria. Então essa atividade 14 acabei não concluindo. Aí por conta de não ter trabalhado nela, essa aqui eu não consegui nem começar a trabalhar. Essa outra que eu evoluí bem nela, mas não exatamente como planejado. Essa aqui também eu deveria ter concluído e acabou faltando uma pequena coisinha. E aí ela também gerou um impacto na atividade seguinte que só iniciou. Então, está aqui chutado algum efeito. Esse é o trabalho, né, gerado.
pode ser que eu tenha variações de custo ou de horas de recurso, etc., também distintas, além daquela evolução do projeto. Às vezes não é linear, né? Às vezes o cara de fato trabalhou o dia inteiro, custou o dia todo, mas em termos de volume final ele acabou não conseguindo o mesmo resultado. Então pode ser que, por exemplo, na duração de horas, eu não queira manter essa proporcionalidade dos 75%. Pode ser que eu queira de fato anotar as horas que já aconteceram. Então aconteceram 40 horas das 40 inicialmente previstas, mas como ainda falta 25% daquele contrato para acontecer, eu ainda estimo outras 20 horas para a conclusão daquela atividade. Então, isso aqui vai influenciar a minha capacidade de avaliação de valor futuro, duração futura e uso dos meus recursos. Tá? Então, quanto mais realista eu sou em relação ao que aconteceu e a melhor previsão que eu fizer para a próxima rodada, eu já estou, durante o processo de medição, preparando instrumentos para que o meu próximo planejamento seja o mais adequado possível. Vou transferir isso então para o projeto principal e o Spider vai fazer isso levando para uma versão nova. Então, em vez da versão 2, ele vai criar a versão 3. E ele pode levar esse mesmo resultado também para os meus outros dois cronogramas, porque assim eu mantenho todos eles realmente com suas respectivas versões, sempre modulado pelos dados do mundo real. Bom, nós temos aqui então nessa barra cinza o passado, são todas as atividades conforme elas aconteceram. Aqui nós temos então o replanejamento das atividades remanescentes e sempre comparado aqui com o pessimista e com aquele meu buffer dentro daquela probabilidade que eu setei aqui nos meus objetivos. E a próxima etapa aqui então é eu fazer o rebalanceamento dessas atividades remanescentes. Então vamos rodar aqui o scheduling. E eu faço então uma nova análise de risco da minha probabilidade. Então, em vez dela calcular em cima do projeto como um todo, ela vai examinar a situação já realizada e futura, e esse meu índice então vai ter um impacto. Ele pode melhorar ou piorar em relação ao custo, ou pode melhorar ou piorar em relação à duração. Marco como sempre, aplico, e aqui então eu tenho um resultado daquelas minhas atividades nos meus primeiros 10 dias. Então o que acontece? Apesar de eu não ter concluído esta atividade, a tendência dela é de que ela ainda possa ser concluída antes da finalização prevista naquele meu buffer lá que tinha sido calculado com minhas probabilidades. Então, o fato de eu já ter feito uma parte dela e a parte remanescente dela ainda ter muita chance de não se aproximar daqueles momentos de buffer que eu estou sinalizando, então minha probabilidade de eu cumprir com o meu custo está melhorando. Né? Então, se isso se tornar tendência para as demais atividades ao longo do meu projeto, eu vou estar cada vez mais próximo de fato cumprir com aquela minha meta de target. E aqui ele aproveitou e já calculou aqui aquela minha target de 5.600, ou seja, 5.700 é o crítico, 5.600 é a minha meta, e essa meta eu tenho nesse momento 92% de chance de probabilidade de sucesso, ou seja, inferior ao entendimento do projeto como um todo, na sua verba como um todo, mas ainda bastante razoável. Né? Ou seja, essas atividades, tendo deslocamento ou não, elas estão ainda longe daquelas minhas targets estabelecidas com a minha curva de confiança. Deixa eu trocar essa baseline aqui para a própria versão 2 anterior. Eu tinha feito isso na versão pessimista, acabei não fazendo na versão mais provável, né, para a gente entender o que mudou da versão 2 que a gente acabou de fazer com a versão 3. Então, na mais provável, a linha de base 2. Então, o cenário de que eu parti foi esse. Tem já um deslocamento de data fim previsto, mas esse deslocamento é bastante inferior
àquele limite que eu estabeleci com aquela curva de confiança que eu aceitei, e muito menor ainda que a versão pessimista que foi calculada originalmente. Por isso, a probabilidade de eu cumprir com a duração e o custo melhoraram nessa primeira rodada de medição, mesmo sem eu ter feito todas as atividades conforme planejadas. Vamos para a próxima medição. Vou pegar aqui então mais 10 dias. Aqui o volume total era de 100. Ele está calculando que para esse período eu deveria estar em torno de 40%. E desses 40%, eu vou dizer que na realidade eu fiz muito menos. Vamos dar fazer um momento crítico aqui nesse projeto aqui. Esse aqui eu deveria concluir os 45 restantes, não consegui. Deveria concluir os 5 restantes, não consegui outra vez. Deveria fazer todos os 95% dessa atividade remanescente, também não consegui. E deveria concluir em 100% a atividade 4, só fiz metade. E aqui de novo eu posso fazer a distribuição de horas reais, independente da evolução do trabalho aqui. Então, então, esses dados eles vão vir de campo com as horas efetivas que foram coletadas no avanço do projeto e tem a ver com o esforço dispendiado pelo recurso. Aqui o tanto da atividade de fato que foi entregue, então sempre que você criar as atividades baseadas em volume, né, metros quadrados, tijolos levantados, número de tubos soldados, quantidade de casos de uso entregue, toda vez que eu tiver unidades que são marcáveis como volume, melhor vai ser a minha marcação do volume efetivamente feito. Senão a gente usa aquele tradicional 25% estão no estágio tal, 50% estão no estágio tal e assim por diante. Bom, feito esse relatório, de novo eu vou transpô-lo para as demais versões. O Spider outra vez vai fazer uma nova versão, então vou sair da 3 para 4. Novamente vai sincronizar com as demais visões. Ok. Então aqui nós temos já um deslocamento de atividades, né? Então esse tempo aqui é o que a gente não calculou ainda nesse novo cenário. E aqui, de novo, o Success Probability Calculation, para entender como vai minha probabilidade para essa, baseado nas versões anteriores agora aqui que estão sinalizadas. Então aqui, aqueles buracos que eu criei nas atividades e o aumento das durações, etc., já geraram uma redução significativa da minha chance de cumprir com aquela meta original e de eu cumprir com aquela minha duração original. Então, esse percentual aqui é o percentual para este momento e as atividades remanescentes para que eu consiga atingir aquela minha meta de 22.400. Essa fase continua ainda confortável de cumprir pelos seus 5.600, não tem nenhum indicativo de que ela vá custar mais ou menos em cima da produtividade atual, né? E esse aqui, pelo impacto das atividades não concluídas e remanescentes, eles geram um impacto global no meu projeto. Então, a linha de raciocínio do que é a curva, como que ela se forma, se faz o setup, já estão todas aqui nesse exercício. Vamos rodar então uma terceira simulação somente, para a gente então fechar como os gráficos vão se comportando na medida que o projeto vai piorando ou melhorando. Então, nova medição. Vamos olhar aqui a curva, só rapidinho então. Hypothesis diagram, probability distribution, 3 scenarios. Então, aquele 15/5 estabelecido rodaria uma probabilidade de 94%. Hoje nós estamos enxergando o contrato terminando em 2/5, por esse planejamento mais provável.
eu deveria pegar, né, os problemas de produtividade, reaplicar nas atividades remanescentes, eventualmente trocar equipe, alguma coisa assim do gênero. Mas vamos imaginar que eu continue apostando nesse cronograma que eu estou entregando para a equipe e que a minha data final é de 2/5. E então eu vou rodar aqui só para enxergar o que seria 2/5. Que seria esse ponto aqui que ele está marcando. E ele está me respondendo pela curva dos três cenários de que este cronograma, que é o que eu estou entregando para a minha equipe, pedindo para que eles corram atrás, de fato mesmo, ela só tem 10% de chance de acontecer. Né? E eu não vou setar aqui o outro valor, mas nós estávamos em torno de 15 dias, estava gerando, se eu puder ir até o dia 15 no meu projeto, eu estava rodando com uma chance aí de 95% de cumprimento. Então aqui está o passado. Vamos fazer análise de risco para a versão 5, que é a que eu estou trabalhando agora. Então, aqui estabilizou a minha questão de custo, não piorou nessa outra rodada, mas continua ainda baixa. E continuo com uma chance decrescente de cumprir com a minha duração, mas melhorou a inclinação. Né? Então, ainda estou melhor que a minha meta original de 80%, mas ela está em decrescente. E aí a gente faria eventualmente um planejamento remanescente, buscando encontrar que atividades daqui podem ser reorganizadas para que não se aproximem, né, tanto daquele meu buffer. Quanto mais eu segurar esses deslocamentos, mais chance eu tenho então de cumprir com a minha data original. O importante da tendência aqui é a direção para a qual eu estou indo. Eu tinha 80% de chance de cumprir com a duração. Agora eu tenho 82% de chance. Se a minha curva começar a melhorar ou mesmo estabilizar no 80, significa que eu vou cumprir. Né? Eu tenho até o último momento eu tenho sempre 80 em 100 de cumprir com aquela data. E nesse caso agora eu estou um pouquinho melhor. Em termos de custo, não, a coisa já está começando a apertar. O meu custo atual ele está rodando ali entre 22.490, né? E minha meta é o 22.413. Vamos ver a situação do custo efetivo, aquilo que já rodou mesmo. Então eu posso botar aqui também o campo do custo já realizado. Então, total costs. Total cost remanescente. Falta ainda 11.120 para ser usado. Eu já queimei esse meu buffer em relação ao meu valor original. E o custo já realizado. Total cost. Total cost. Atual. Foi de 11.370. Então, até o momento, o meu projeto custou 11.370. Tem uma expectativa de custar mais 11.120, que vai me dar esses 490, que estão acima da minha target. Então, eu estou devendo uma economia de 72 moedas. Tem que fazer alguma coisa aqui para melhorar a minha chance de recuperar esses 72 se eu quiser cumprir com a minha meta.
Bom, eu acho que aqui já temos algumas avaliações interessantes da curva de Liberson, o impacto e como é que funciona o indicador. Vamos botar aqui também uma curva de custo para ver como é que ficaria o acompanhamento tradicional da curva S. Então, total cost na versão corrente linha de base. Vou mudar aqui a período para diário. E vamos mudar essa corzinha aqui que ficou muito ruim. Então, o meu custo linha de base está aqui em cima e o meu custo atual está andando próximo, mas com chances de terminar mais caro pelo planejamento do remanescente. Vou colocar isso aqui no dashboard para encontrar, para ter mais chance de trabalhar as imagens, assim o tamanho. Então, todos esses gráficos que são feitos aqui de uma forma bastante simplória pelo Spider, eles têm a mesma estrutura de dados liberado para uma exportação em arquivo texto padrão, e então ele pode ser visto de uma forma mais tranquila e agradável no Power BI. Né? Então, o trabalho do ETL, a diagramação, montagem, estruturação dos dados está pronta e o que você vai fazer então é disparar para uma ferramenta visual mais interessante. Então eu acho que isso é só para esse vídeo. Nós vamos fazer um terceiro vídeo mostrando esse mesmo projeto se eu transformá-lo em um acompanhamento padrão pela curva de Monte Carlo. Então, em vez de usar três, uh, ao invés de usar três cronogramas distintos, nós vamos usar um único que tem os campos de Monte Carlo separados entre pessimista, otimista e mais provável. Uma das vantagens de você ter três cronogramas completamente independentes e simplesmente mensurados pelos dados reais de campo é que, por exemplo, a equipe do escritório de projetos pode deter sob seu controle a versão pessimista e otimista e durante a evolução do projeto ela perceber, por exemplo, que uma estimativa de variação do dólar vai ser maior ainda, que uma entrega de fornecimento de materiais vai ser pior do que o pensado e assim por diante. Então ela vai fazer a modificação nesses cenários pessimista e otimista e ele, apesar de não estar sob controle, né, a pessoa que está em campo com a versão mais provável, que é a que ele está perseguindo, ele tem a oportunidade de, quando ele gerar a curva de desvios, ele saber que a probabilidade de sucesso dele está reduzindo, e ela está reduzindo não por uma deficiência daquilo que ele está fazendo em campo, mas por algo do mundo que foi detectado pela equipe de gestão de risco, como a falta de materiais, troca de câmbio, etc. E tal. Então, o replanejamento da versão pessimista e o replanejamento da versão otimista vão influenciar esses indicadores. E aí, com isso, você consegue fazer um posicionamento de o que é de responsabilidade e comando de quem está com o projeto no dia a dia e aquilo que é fatos do mundo real que impactam o projeto e que estão além do controle daquele gerente. E ele, ao receber essa informação dos outros dois cenários e com a atualização do indicador dele despencando em função daqueles dois cenários, ele então pode ser avisado de que ele tem que tentar buscar alguma outra alternativa de recuperação. Muito obrigado aí pela audiência.